Boa noite, tô aqui me preparando para dormir, né? E eu estava pensando aqui o que eu ia falar, né? Me deu vontade de fazer um videozinho e reservei esse tempinho agora para fazer. Eu estava pensando aqui com Deus sobre o evangelho, né? O de antes, eu digo na minha época de adolescência, nos anos 70, né? E o de hoje. E aí vi uma diferença. O ser humano sempre quis ter liberdade, né? Mas aí eu pergunto, que liberdade que você quer ter, né? Depende do seu ponto de vista. Mas aqui eu vou falar sobre a liberdade em Cristo Jesus, né? Que muitas vezes nós estamos dentro das igrejas, se possível, né? Frequenta todos os cultos, mas ainda não é livre. E aí você pergunta, que liberdade é essa que você está falando? Livre de quê? Né? Mas aí eu quero te falar sobre pesos, né? Que muitas vezes nós carregamos, que Deus não quer que carregamos, mas nós carregamos. Né? Por exemplo, a mágoa, a falta de perdão, a preocupação com que fulano ou cicrano vai pensar de mim, né? Hoje é assim, pelo menos, né, que eu observei. E na época, né, da minha adolescência, nos meus 15, 16 anos, eu lembro de um episódio que aconteceu comigo que eu nunca esqueci na minha vida. Me marcou. Eu estudava, né, à noite, né, e tal. Eu trabalhava, estudava à noite. E toda a minha vida eu sempre fui uma pessoa, digamos que tímida, mas ao mesmo tempo comunicativa, né? Eu trabalhava com pessoas até, eu era vendedora, né? De loja, e eu trabalhava com pessoas, né? Enfim. Aí, na escola uma vez, os meus amigos, inclusive uma pessoa que não me conhecia muito bem, a gente começou a bater um papo, né, entre amigos, e todos se assentaram ali na calçada. E aí alguém falou assim: "Ah, ela não vai sentar porque ela tá de saia". E aí o outro falou: "Ah, da próxima vez vem de calça", né? Aí o rapaz, ela é crente. Aí ele: "Ué, você é crente? Nem parece". Aí, meu Deus, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada, não parece ser crente? Eu fiquei até assustada, né? E aí eu falei, por quê? Não, porque você é uma pessoa alegre. Ou seja, naquela época, né? A visão de alguns era que ser crente era uma pessoa triste. Ou seja, eles falavam assim, crente não se diverte, crente, né? Crente não... Quer dizer, na verdade não tem alegria, né? E não é isso, né? Naquela época eu já sabia que não era isso, né? E hoje, as pessoas pararam, né, de falar. Hoje em dia não falam mais nisso. Crente é triste, crente não se diverte. Não, hoje não fala mais nisso. Mas o mundo continua de olho em nós, né? Eu não falo nem crente, né? Ou seja, evangélico. Naquela época chamava crente. Hoje é evangélico. Eu não falo nem isso.
Mas a partir do momento que você tem um compromisso com Deus, que você propaga, né, o amor desse Deus, que é o único, né? Aí você passa a ser perseguida, né? Assim, indiretamente, claro, né? E antigamente era pior, né? Porque também as pessoas gostavam muito de... assim, eles falavam bem na cara mesmo, assim, que crente é isso, crente é aquilo, né? Evangélico, na verdade, né? E hoje não, as pessoas são mais discretas, né? Mas a gente percebe que ainda existe o preconceito. E aí eu te pergunto, quando Jesus se encontrou com aquela mulher samaritana, né? Que ela era prostituta, e Jesus foi um profeta para a vida dela, né? Além de Salvador, né? E aí ele não podia ter contato com o samaritano. Mas ele foi, conversou com a mulher, e se fosse outra pessoa não iria, né? Porque ia ser discriminado, ia ser até apedrejado, né? Mas Jesus foi. E aí nós, né, que dizemos que nós somos filho de Deus, né? Nós somos, nós seguimos os passos de Cristo. A gente discrimina alguém até no nosso meio, né? Por causa disso ou daquilo. Que eu não vou entrar em detalhe, né? Porque tem coisas que vira uma polêmica até, né? Mas você que está me ouvindo, você pode saber até onde você vai com a discriminação. Dizendo que é cristão, dizendo que é filho de Deus, dizendo que segue Jesus. E aí, onde está o amor de Deus na sua vida para com essas pessoas que não são igual a você, né? Não precisa nem ser prostituta, né? Não precisa ser prostituta. Basta um pensamento diferente, um modo de agir diferente. E a gente discrimina, né? Quer dizer, nós temos que lutar todos os dias contra... nós somos livres, na verdade. A partir do momento... É dessa liberdade que eu quero falar. A partir do momento que você processa Jesus na sua vida, nós nos tornamos livres. Livre do pecado, porém, vamos ser tentados. Mas a palavra de Deus diz que Deus não permite tentação nenhuma, alguma, que a gente não possa suportar. Mas aí alguém fala, eu pequei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Porque eu fui fraca, porque fulano foi culpado, porque, né? Desde a criação do mundo, Adão e Eva, né? Culpou até Deus, né? Adão culpou a mulher que tu me desse e tal. Hoje não é diferente, né? Então, eu já falei muito, o vídeo vai ficar muito longo. E é isso, né? Eu vou parar por aqui. Até porque um vídeo longo demais não dá pra, né? Às vezes as pessoas não gostam muito de ir até o final, até porque muitas delas não têm tempo, né? Mas eu termino aqui, né? Concluindo que ame mais, julgue menos, né? Julgue menos, ame mais. Porque existe também a colheita, né? Quando você ama, você vai colher amor. Se você não ama, não vai colher amor, né? E por outro lado também, a Bíblia fala que quem não ama não conhece a Deus. Então, pensa bem
que tipo de amor que você diz que é amor, se você ama com o amor de Deus, e para amar com o amor de Deus, só se entregando a Ele por inteiro, né? Deus não quer nada pela metade. Então, nós temos que nos entregar por inteiro. E quem vai conduzir a nossa vida, quando a gente se entrega, é Deus, através do Espírito Santo. Mas o diabo vai tentar? Vai. Ele não desiste, né? Ele vive ao nosso derredor, a Bíblia diz, para que procurando a quem tragar. Mas o segredo é você se conectar com Deus todos os dias. Levar a tua cruz de cada dia. Seguir a Jesus e levar a cruz de cada dia. Porque Ele já levou o peso maior, que foi a morte de cruz. Então, não se preocupa com o que fulano ou cicrano vai pensar. Gente, se liberte, se liberte. Seja livre, livre de qualquer peso. Jesus já morreu por nós para que nós hoje tivéssemos essa liberdade. Então, fica aí a dica, né? Para você, para mim, e que vamos viver uma vida plena com Deus aqui na terra, né? Deus, ele quer, ele nos deu vida com abundância. Não é uma vida que você anda carregando aquele fardo que muitas vezes não é teu. Às vezes é do teu amigo, do teu vizinho, do teu irmão, do teu filho, né? E Jesus falou, toma cada um a sua cruz e segue-me. Né? Então, uma boa noite para vocês. E que Deus possa nos abençoar. Para quem não dormiu ainda, né? Já está um pouquinho tarde. E uma boa noite na presença de Deus, um sono abençoado para todos. Que eu já estou aqui caindo de sono. Beijo no coração.